Fala comigo, investidor e investidora. Nesse domingão é dia de conteúdo, como vocês já sabem. E hoje eu quero trazer aqui um tema muito bacana, que é dúvida de muita gente, né? Quando eu estou fazendo a minha análise ao vivo, como eu sei se eu vou entrar no escanteio ou se eu vou entrar no gol? Como identificar qual seria, né, a melhor entrada naquele momento? O time tá vindo, tá volumando, tá colocando pressão. E aí, eu entro aonde? Entro nos dois? Entro no canto? Entro no gol? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre isso, para esclarecer a cabeça de vocês de uma vez por todas. E quando a gente tem a cabeça esclarecida, a gente tem mais lucro no bolso. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa trajetória aí como investidor e vai te ajudar a evoluir cada vez mais. Ó, e se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, porque nesse canal aqui a gente não tem só conteúdo, não tem só palpite. A gente tem as duas coisas que é para você lucrar e evoluir. E se você já é de casa, dá aquele likezão maroto, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos, né? Aonde você troca tips, aonde você troca conhecimento para que mais pessoas possam lucrar e ter aí o conhecimento agregado com as nossas análises. É isso, roda a vinheta, vamos falar de coisa maneira e vamos que vamos. Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que entender é que é muito comum você ter esse tipo de dúvida, tá? Porque muita gente não está acostumado a ter que se especializar em um mercado, ficar bom naquele mercado, né, para depois abrir o leque. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não manjando de nada. Mas hoje eu quero te mostrar pelo menos como você pode identificar uma oportunidade que é boa para gol, uma oportunidade que é boa para canto, ou se ela é boa para as duas coisas. Muitas das vezes a gente tem em mente o que é um bom cenário, mas na hora que chega esse cenário, a gente não sabe o que fazer. E aí, para exemplificar muito bem, eu vou trazer os gráficos, né, que eu utilizo aqui de análise. Nesse momento, eu estou trazendo a ferramenta Robotip. Aqui embaixo tem um link. Mas também você pode estar identificando esses cenários que eu vou falar via gráfico no ao vivo. Se você gosta só de acompanhar o jogo, né, e saber se ele tem uma oportunidade para gol ou canto, nesse vídeo também você vai conseguir identificar. Nesse momento aqui eu tenho um jogo entre Cruzeiro contra o Goiás, aonde o Cruzeiro tá perdendo dentro de casa, beleza? Então, primeira coisa, são dois times ruins. O Cruzeiro de 15 jogos, ele fez apenas 16 gols. Ele é um time ruim e tá perdendo para um time pior ainda, né? Que de 15 jogos ali, ele tinha feito apenas 14 gols. Mas o que que isso quer dizer? Que é um time que não faz gol com tanta facilidade. Mas aqui, ó, ele tá colocando pressão pós-gol, ele colocou pressão. Eu tenho pressão aqui para o time da casa, tá? Pressão de ataque e pressão de chute. Então, se ele é um time ruim de fazer gol, ó, pode ver 1-1, 1-1, 1-0, não tem chance de um placar tão over, eu já tenho aí cenário para escanteio, porque não é um time tão over assim. Outra coisa, eu vou dar uma olhada aqui na média do tempo, né? Então, nesse período de tempo, entre os 30 e 40 minutos, o Cruzeiro faz uma média de um escanteio, então a gente tem ali uma vantagem também, tá? E aí, quando a gente vem olhar gols e dá uma olhada nesse período aqui dos 30 ao 40, 40 a 50, não é um período que ele faz ou sofre tantos gols assim. Sofre, né? 0,50, mas não faz. Então, cara, é um time que ele pode colocar ataque, ele pode colocar chute, fazer a pressão na área adversária, né? Ou seja, encurralar o adversário dentro da área perigosa, que ele não vai fazer gol e ele vai gerar bastante escanteios. Então, primeira coisa que eu preciso analisar: o time é bem over goals? É um time forte contra um time fraco? Porque para o time fazer gol, ele não precisa só ser ofensivo, ele precisa ter um adversário que também deixa a bola entrar. Quantos e quantos jogos a gente já viu times extremamente ofensivos saindo aí no 0-0, no 1-1, porque o adversário conseguia segurar bem a bucha, a pressão. E quando o adversário segura bem essa pressão, aí é o momento ideal da gente trabalhar over escanteios. Então aqui a gente tem um cenário de dois times que não são tão over goals,
E o Cruzeiro, ele é bem over escanteios, né? E aí ele tá com um ataque perigoso de 0,7, colocou pressão, já fez 3 escanteios na partida, tem uma média ali interessante. Pô, é um cenário interessante para eu trabalhar o mercado de escanteios. Agora, tem outro cenário aqui bem parecido, né? Que é o jogo do Santos contra o Botafogo. Nesse jogo aqui, eu já ficaria talvez aí até com um viés pro gol. Apesar de que a pressão do Botafogo caiu, tá? Deu uma boa ramelada aqui, ele estava colocando mais pressão. Mas se eu tivesse uma pressão mais alta do Botafogo, eu já ficaria de olho num gol. Porque a defesa do Santos é ruim. A qualquer momento, o Santos pode entregar a rapadura, tá? E aí a gente tem uma média aí não tão grande de over goals, apesar do Botafogo ser superior, a Vila tá vazia, tal. A gente tem um bom número de escanteios feitos e cedidos no período. Esse jogo do Bota seria um bom jogo aí para talvez a gente trabalhar com uma pequena stake no gol depois dos 40 minutos, 20% no gol, 25% no gol e o resto no canto. Por quê? O Santos é um time ruim, o Santos é um time de defesa fraca e as médias de escanteio são interessantes. Mas eu gostaria que tivesse pressão, beleza? Ana, não analiso por ferramentas, eu analiso pelo ao vivo. Você vai fazer a mesma análise que eu fiz agora. Os times que estão jogando, é um time muito forte contra um time muito fraco? Vale a pena mesmo? É um time aí que tem a defesa mais bem organizadinha? A defesa tá jogando a bola para trás, para frente? Tá levando a bola para a linha de fundo e cruzando? No ao vivo a gente tem que olhar muito se vão pela lateral até lá na frente, na linha de fundo e cruza a bola. Isso é importante a gente analisar no ao vivo. Outra coisa importante analisar, tem contra-ataque? Se tem contra-ataque, é perigoso nesse contra-ataque? As finalizações do contra-ataque estão indo direto para o gol? Está indo direto para fora? Isso tudo a gente precisa analisar para tomar uma decisão se vai entrar no escanteio ou se vai entrar no gol. Se os caras chutam muita bola para fora, a chance da gente conseguir aí um escanteio é grande. Se os caras chutam muita bola no alvo, a chance da bola entrar ou a chance do goleiro agarrar aquela bola e a gente não ter escanteios é grande. Então, no ao vivo, a gente também pode fazer esse parâmetro, essas observações, né? Quando finaliza, tá finalizando com perigo, tá finalizando muito no gol, o goleiro, quando pega, agarra a bola, e aí você vai analisar se quando vem o ataque, se quando vem a pressão, se estão levando a bola para a linha de fundo, se tem muita falta perto da área perigosa, porque falta perto da área perigosa pode gerar escanteio. Isso aí a gente leva para análise no ao vivo, mas também sempre analisando e identificando se o time ele tem uma defesa mais forte ou não. Bragantino contra Internacional. A gente teve uma pressão do Bragantino aqui durante todo o primeiro tempo, né, até que os 35 minutos. É um jogo que eu possivelmente trabalharia escanteios, tá? Tinha uma média interessante de sair pelo menos um gol no primeiro tempo, mas naquele período ali que a gente estava trabalhando, não tanto assim. E aí, quando a gente vem olhar os gols, o Bragantino tem uma média de 0,67 gols no HT. Nesse período ali, né, de que ele faz desse 0,67 é depois dos 40 minutos, então é um dado interessante. E aí, nos escanteios, ele também tem uma média bem interessante ali, naquela minutagem depois dos 30 minutos. E já o Internacional é um time que de 15 jogos, né, ele tem 16 gols sofridos, então não é um time que toma tantos gols, que tem o saldo tão elástico. E aí eu ficaria de olho nesse jogo para os escanteios. Ele saiu ali no asiático, né? Não pagou o limite, mas foi interessante para escanteios, ó. Sofre meio gol por período, não é um time que sofre tantos gols assim. Tá bom, turma? Mas, assim, basicamente, quando a gente for analisar pelos gráficos, né? Importante ali na hora de tomar a sua decisão se você vai entrar só no escanteio ou só no overgoal, se você vai entrar nas duas coisas. Primeiro,
analisar se o time tem a defesa fraca ou a defesa forte, né? Analisar se os times têm poder ofensivo e defensivo, ou seja, se for um time com poder ofensivo forte contra um defensivo fraco, eu fico mais de olho para gol. Se são dois times com poder ofensivo forte e o defensivo também forte, eu fico de olho para escanteios. Se são dois times ruins de poder ofensivo, né, e são bons de defensivo, ou seja, eles não fazem tanto gol, mas não levam tantos gols, eu também fico de olho nos escanteios. Óbvio, se eu tiver pressão no ao vivo, se eu tiver dados, se eu tiver must win, aí a gente tem que trazer toda a realidade do porquê que eu trabalho numa partida, tá? Que não venha o caso agora, aqui no canal eu também ensino sobre tudo isso. Então eu analiso muito média dos times, né? Quantas vezes aquele time fez e sofreu gol no primeiro tempo, caso a minha entrada seja no primeiro tempo. Quantas vezes o meu time fez e sofreu gol, caso a minha entrada seja no segundo tempo. Qual é a minha média de escanteios? Esse time faz e sofre escanteios nesse período? É importante eu analisar tudo isso para fazer a minha tomada de decisão. Por quê? Muitos times têm como característica fazer o gol depois dos 30, 40 minutos e não fazer canto. Muitos times têm característica de fazer canto e não fazer gol. E times que têm característica de fazer as duas coisas. Então, depois de fazer todo o meu pré-filtro para tomar a minha decisão se eu vou trabalhar naquele jogo ou não, importante ter isso em mente. Para decidir se eu vou trabalhar escanteios ou overgoals, são esses dados que eu analiso. Quanto mais o time tiver chutes para fora, mais eu gosto de escanteios. Quanto mais chutes no alvo, mais eu vou ficar de olho no overgoals, além das médias, que para mim é muito importante. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado uma esclarecida, né? Esse é um assunto aí que bastante gente tem dúvida, e se você continua com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Eu sempre falo que os meus vídeos eu faço sem roteiro. Eu abro a câmera e falo o conhecimento que tem aqui e tento transmitir para vocês, e às vezes passa algumas coisas despercebidas. Então comenta aqui que eu sempre faço questão de sanar todas as dúvidas. E se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like maneiro, fortalecer aí o nosso canal para crescer cada vez mais e bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Vamos que vamos, te vejo aqui de novo amanhã. Gestão de banca sempre, estuda cada vez mais, isso aqui não é brincadeira. Se você quer ter o resultado da minoria, você precisa se esforçar e fazer o diferente que a maioria não faz, beleza? Tamo junto e até amanhã.